Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você pode assistir a resolução de todas as questões de Química da prova de conhecimentos gerais do vestibular da FAMERP de 2026. Eu gravei cada uma dessas questões isoladamente em um Shorts. Agora eu vou juntar todos esses vídeos em um único vídeo. Como em média cada questão teve 3 minutos, esse vídeo, por terem sido 10 questões, vai ficar entre 20 e 30 minutos. Então, a partir de agora, durante 30 minutos, você vai assistir a resolução das questões de Química do vestibular da FAMERP de 2026. Prontos para essa jornada? Um líquido e os sólidos 1 e 2 que não reagem entre si foram adicionados a 25 graus Celsius a um becker, conforme representado no esquema. A tabela apresenta as densidades e a temperatura de fusão de algumas substâncias. Considerando os dados da tabela, sólido 1, 2 e o líquido, representados no esquema, são respectivamente. O material foi medido nessa temperatura aqui, ó, gente, de 25 graus Celsius. Se é 25 graus Celsius, vamos ver o estado físico dos materiais. Lembra que fusão é a passagem do sólido para o líquido. Por exemplo, 115 é a temperatura de fusão, 25 é anterior. Então, esse material aqui é um dos sólidos, ou pode ser um dos sólidos. Esse segundo aqui, ó, 25 também está anterior à fusão, portanto é sólido também. Aqui, 25 é anterior à fusão, sólido também. Então, o que eu já sei? Que 1, 2 e 3 são materiais sólidos, são os candidatos sólidos. Agora, 25 graus é superior a menos 23, portanto 25 graus, esse é um material líquido, então 4 pode ser um líquido. E o 5 também já passou pela fusão, o menos 38 já aconteceu, então esse aqui também é um material líquido. Então, sabendo que o meu material líquido, o E4 ou E5, a última palavra dita foi líquido, portanto, o 5 ou 4 é o meu líquido, vou cancelar essa opção, tenho todas as outras ainda. A gente sabe que, então, os outros são sólidos, a gente vai arriscar agora, sendo os outros sólidos, por exemplo, o 4 e o 5 não podem estar aqui. Então, a gente está entre 3 opções, entre as últimas alternativas. Agora, a gente vai tomar decisões olhando para a densidade. A gente sabe que o líquido tem uma densidade que permitiu um sólido boiar e um sólido afundar. Então, esse sólido que está aqui embaixo, que é o sólido 2, é mais denso que o líquido. Se o líquido fosse o 5, de densidade 13, nada aqui, ou nenhum dos sólidos, tem densidade maior que 13. Se o 5 é impossível, eu vou cancelar essa e essa. E a nossa alternativa já está desenhada por isso. A nossa alternativa, o nosso gabarito é a alternativa D, mas a gente vai confirmar. Vamos ver se é possível o sólido 1 ser a substância 1, ó. 0,94, boia, faz sentido. A segunda, sólido 2, é o que afundou, densidade 2,7, faz sentido também. E o líquido ter uma densidade 1,59, faz sentido também. Gabarito dessa questão, alternativa D. A questão número 52 nos trouxe o seguinte enunciado. Desde 1950, a tecnologia nuclear tem sido empregada em pesquisas voltadas à produção de baterias de uso portátil para a geração de energia elétrica. Uma dessas baterias emprega o processo de decaimento radioativo do radioisótopo estrôncio 90, que está aqui. O nome do grupo da classificação periódica ao qual o estrôncio 90 pertence e a quantidade de nêutrons desse radioisótopo são, e aí você tem que escolher uma alternativa. Moçada, aqui o aluno tem que consultar a tabela periódica. No final da prova, você encontra a tabela periódica e olhando para ela com cuidado, você encontra o elemento estrôncio aqui. Essa tabela tem uma legenda, vou deixar como vídeo associado como usar a tabela periódica e você vai reconhecer aqui, ó, esse número 38 aqui é o número atômico. O cálculo que você tem que fazer para descobrir quantos nêutrons ele tem é uma velha expressão matemática que o aluno conhece desde o 9º ano. A igual a P mais N. O A é o número de massa, ele fica escrito em cima ali, ó, 90. P é o número de prótons que está aqui, que é o número atômico, que é 38. E N é o número de nêutrons, o número que você vai descobrir. Então, é o que você tem que lembrar, que esse aqui é o número atômico.
que corresponde ao número de prótons, tá aqui. Substituindo nessa expressão, então, você vai ter que o número de nêutrons é 90 menos 38. Fez a conta, descobre que o número de nêutrons é 52. Só por isso você elimina algumas opções e fica com poucas. Agora, você também precisa responder qual é o grupo da classificação periódica. Veja só, você vai notar que esse elemento está no grupo 2, e o grupo 2 é a família 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos. Por isso, o gabarito aqui, alternativa A. Uma questão de resolução rápida, o aluno tinha que saber consultar a tabela periódica e lembrar dessa expressão aqui, que é uma das primeiras que a gente estuda na química. O enunciado da questão nos trouxe: bolas de pilates ou bolas suíças são empregadas em atividades de fisioterapia e ginástica para exercícios de reforço e alongamento da musculatura. Tem uma foto e mais enunciado. Uma bola de pilates foi preenchida com ar comprimido até atingir o volume de 180 litros e pressão interna de 1,2 atm a 27 graus Celsius. Considere que o ar no interior dessa bola se comporta como um gás ideal, que a constante dos gases ideais é R igual a 0,08 e que a massa molar média do ar de 29 gramas por mol. Nessas condições, a massa de ar contida nessa bola é de aproximadamente. Quem encontrou essa questão viu aqui uma questão de pura aplicação da fórmula. Essa fórmula aqui, ó, P que multiplica V é igual a N vezes R vezes T. Essa é a forma mais curtinha, a gente pode ampliar ela, lembrando que N é igual a M sobre a mão. Aí fica assim, P vezes V é igual a M sobre Emão vezes o R vezes o T. O que eu vou fazer agora para resolver essa questão é substituir na fórmula. Lembrando que a temperatura aqui, que está em graus Celsius, tem que converter para Kelvin, somando 273. É claro que essa é a temperatura favorita do estudante, porque 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Que a gente pode até colocar 3 vezes 10 ao quadrado K. Esse 0,08 aqui, na hora de substituir na fórmula, eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 2. Resolvendo assim, a gente vai se livrar de algumas coisas de maneira mais rápida. Agora, substituindo na fórmula, eu coloquei ela um pouquinho mais para o canto, para sobrar espaço para a resolução. Agora eu vou só substituir na fórmula. Agora, observe, ó, 10 a menos 2 e 10 ao quadrado. E aí agora é só você isolar o M e fazer o cálculo. Feito o cálculo, a gente chega em 261, que é aproximadamente 260, como está indicado na alternativa D. O enunciado, ele abordava duas questões e a questão 54 é a que você vai assistir nesse vídeo. O enunciado geral dizia: isoflavonas são substâncias químicas produzidas por vegetais e classificadas como compostos bioativos, pois seu consumo resulta em interações no organismo com benefícios à saúde. Uma dessas substâncias, a formononentina, apresenta a seguinte fórmula estrutural, você tem a cadeia. A pergunta é: qual é a fórmula mínima da formononentina? Então, primeiro de tudo, você tem que transformar essa fórmula estrutural aqui em fórmula molecular. E para a gente começar isso, eu vou marcar todos os átomos de carbono aqui, então vem comigo. Se você contou comigo aqui, contei 16 carbonos. Se você não contou 16, conta de novo, eu também conto de novo. Agora, nós vamos contabilizar o total de hidrogênios. E vou escrever hidrogênio onde ele não veio escrito. Lembra que na química orgânica, em representações como essa, alguns carbonos não precisam mostrar os hidrogênios. Como aqui, esse carbono, ele tem um hidrogênio, e porque ele já tem 3 ligações. Vou colocar todos os hidrogênios e vou contar. Eu contei 12 hidrogênios. Se você não contou 12, você conta de novo. Eu também vou contar de novo. E agora vou terminar contando o total de átomos de oxigênio. Eu contei 4 oxigênios. Se você não contou, conta de novo. Eu também vou contar de novo. Pronto, agora eu tenho aqui essa fórmula C16H12O4. Nós chamamos de fórmula molecular. Para você achar a fórmula mínima, você simplifica todos os elementos pelo mesmo número, de modo a você ter uma fórmula mínima, uma fórmula empírica. Se eu dividir todos aqui por 4, olha como fica: C4,
porque 16 dividido por 4 dá 4. H, 3, porque 12 por 3 dá 4. E o O, 1. A gente não precisa pôr o número 1. C4H3O está indicado na alternativa B. O enunciado era comum da questão 54 e a pergunta 55 é o foco desse vídeo. A pergunta número 55 foi: considerando a estrutura da molécula da formonolentina e a quantidade de anéis benzênicos e o nome das funções orgânicas às quais pertencem os grupos funcionais oxigenados desta molécula são. Então vamos por partes resolver uma coisa por vez. É claro que você vai resolver aquilo que você tem mais facilidade. Vou começar aqui na sequência mesmo. Quantidade de anéis benzênicos. Olha, vamos contar os benzenos. Aqui tem um benzeno, aqui tem um outro benzeno. Apesar de nessa cadeia eu ter simples dupla alternada, eu não tenho um carbono aqui, tem um oxigênio. Isso não é benzeno. Então eu só tenho 2 benzenos e por isso eu fico com essas duas opções. A questão pediu ainda, vou trocar de cor para ficar didático, para eu dizer os nomes das funções orgânicas que eu tenho aqui. Observe, ó, essa substância que está aqui, ó, esse pedaço de cadeia aqui, eu tenho um éter, então na minha alternativa tem que ter éter. Então eu vou procurar e grifar quando tem éter escrito. Além disso, eu também tenho um éter aqui, ó. Como que é um éter? Carbono, oxigênio, carbono. Como aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. Além de éter, esta molécula também tem, vou grifar de vermelho agora, também tem essa estrutura aqui, e isso aqui é uma cetona, carbonilo em carbono secundário, cetona. Então, vou grifar a alternativa que tem escrito cetona. Bom, a gente já tá com quase tudo desenhado. Também faltou aqui essa outra função orgânica, essa eu vou grifar inteiro. Tá aqui a função hidroxila ligado no benzeno, é o fenol. Então tem que ter fenol na nossa alternativa. E dentre os itens, avaliando aqui aquele que tem mais item marcado, gabarito, alternativa E. Espero que essa questão ajude você no seu treinamento para questões de provas da VUNESP. A questão número 56 nos trouxe o seguinte enunciado. Em reações de oxirredução, o íon permanganato, MnO4-, que tem coloração violeta, transforma-se em íon manganês 2, segundo, que é incolor. Essa característica de mudança de cor é útil para monitorar reações químicas e soluções com concentrações conhecidas de íon permanganato são empregadas como padrão em análises químicas. E aí você tem o permanganato, que está roxinho, e o manganês 2, segundo, o íon manganês. O número de oxidação do manganês no íon permanganato é... Bom, a questão te falou que esse aqui é o permanganato e quer saber o NOx do manganês. Bom, você lembra como que calcula NOx? Eu vou fazer aqui como se estivesse começando a aprender. Anotei o íon aqui. Vou fazer, lembra a cruzadinha? Vou fazer cruzadinha, vou separar elemento por elemento. O total é -1, o número 1 não precisa vir escrito. E aí você tem que lembrar o NOx do oxigênio. Oxigênio -2, só fazendo vezes. -2 vezes 4, -8. Bom, que número que é -8 dá -1? Mais 7. Então, se subiu fazendo vezes, desce dividindo, mais 7 por 1, mais 7. Gabarito dessa questão, a alternativa B, que é a que indica que o manganês aqui tem o NOx mais 7. Essa 57 tinha um enunciado que era comum para 57 a 58. E eu vou começar com a leitura da parte comum da questão. O tricloreto de fósforo, PCl3, é um composto sintético empregado na produção de defensivos agrícolas e aditivos de plásticos. A obtenção de tricloreto de fósforo é feita a partir da reação entre o fósforo branco sólido, P4, e a questão nos dá a oportunidade de ver como que é o fósforo branco P4, e o gás cloro, Cl2, que é um gás esverdeado que você está vendo aqui. O enunciado ainda nos traz: a reação de obtenção do tricloreto de fósforo é representada pela seguinte equação não balanceada. Essa parte importa muito, a questão está te avisando, não está balanceado. Lembra disso, não esqueça disso.
e aí a reação não balanceada. Os dados de eletronegatividade para esses dois elementos são mostrados aqui. E finalmente a pergunta 57. Eu vou subir agora um pouco a nossa questão. E agora a pergunta 57 é: para cada 1 mol de fósforo branco, a quantidade em mol de gás cloro que reage e a quantidade em mol de tricloreto de fósforo que se forma são respectivamente. Nessa questão, não precisa dessa informação de eletronegatividade, é só na próxima. E aí você pode se inscrever no canal para você ver quando sai o próximo vídeo, a questão 58. Mas agora a gente vai resolver essa questão que é de pura estequiometria. Meu primeiro passo aqui é dar um jeito de balancear essa equação. Então a gente vai fazer assim, a gente começa pelo P. Então vem aqui olhar, ó, tem 4P, para dar 4P, eu ponho aqui, ó, 4 fósforo, balanceei. Na hora que eu pus esse número 4, eu produzi 12 cloros. Então, para dar 12, eu tenho que pôr o número 6. Então, a equação balanceada fica assim, vou pôr ela aqui, ó. Agora, vamos ver a pergunta, ó. Para cada 1 mol de fósforo branco, para cada 1, é o número que eu já tenho do balanceamento. Então, para cada 1, quanto que é de cloro? 6. E quanto é de tricloreto de fósforo? 4, então nossa proporção é 1 para 6 para 4. E essa é a pergunta. Se for 1 mol de fósforo branco, gente, o aluno faz o balanceamento e aí vai cair na estequiometria, nem vai para a estequiometria, já é o número do balanceamento. 1 para 6 para 4. Então 6 e 4, alternativa correta, alternativa A. Uma questão com pinta de estequiometria, mas bastava saber balancear que você já matava a questão. Da pergunta 58. Considerando-se o composto tricloreto de fósforo, que é o PCl3, que está aqui, a classificação das ligações do fósforo e a geometria são... gente, se você lembrar que o fósforo da família 5A tem 5 elétrons na última camada e o cloro da família 7A, 7 elétrons na última camada, os dois elementos têm bastante elétrons na última camada. Então, aqui o que acontece é um compartilhamento de elétrons. Quando acontece um compartilhamento de elétrons, nós dizemos que a ligação é chamada covalente. Fora que são dois ametais, então ligação covalente. Como os elementos apresentam diferença de eletronegatividade, então essa é uma ligação covalente do tipo polar. Agora, quando eu coloco todos os 3 átomos de cloro aqui, representados 3 átomos de cloro, o átomo de fósforo, a ligação covalente, o compartilhamento de elétrons, a ligação covalente do tipo polar, para a gente reconhecer o tipo de geometria, a gente vai contar quantos átomos tem. Ó, temos 4 átomos. E o átomo central sobra elétron no átomo central. 4 átomos e sobra elétron no átomo central, nós dizemos que a geometria é piramidal. Então aqui, ó, piramidal, piramidal, plana trigonal não. Então piramidal, trigonal, covalente polar, gabarito, alternativa E, a ligação é covalente polar e a geometria é piramidal. Gabarito, alternativa E. Nessa questão, a FAMERP nos trouxe o seguinte enunciado: a rotulagem nutricional é uma ferramenta capaz de ajudar consumidores a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. No Brasil, a lupa de alto teor foi introduzida em 2022 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o propósito de informar as pessoas sobre a composição dos alimentos. A lupa de alto teor de açúcar adicionado deve constar no rótulo de bebidas de consumo humano, que contenham quantidades superiores a 7,5 gramas de açúcar por 100 ml. Aí tem a figura que a questão está falando, a lupa, o alto teor açúcar adicionado, e agora a pergunta. A quantidade mínima de açúcar presente em 250 ml de uma bebida que exibe a lupa de alto teor de açúcar adicionado no seu rótulo é igual a... Então a gente vai partir desta informação. Quando tiver a lupa, é porque tem adicionado mais de 7,5 gramas de açúcar por 100 ml. A gente vai transformar isso numa regra de 3. 7,5 gramas em cada 100 ml. A questão trouxe pra gente a quantidade mínima de açúcar presente em 250 ml dessa bebida. Então, se for 250 ml, quanto vai ser essa quantidade de açúcar? Bom, você vai multiplicar em cruz aqui, gente. Você vai chegar em 7,5, que multiplica 250, que divide 100. Fazendo esse cálculo, você chega em 18,75 gramas de açúcar
como indicado na alternativa C. É uma questão de cálculo de concentração que com uma regra de 3 você consegue resolver. Eu acredito que quem errou essa questão se embananou no enunciado e não entendeu a pergunta. É por isso que treinar provas antigas é tão importante para o estudante que vai prestar uma prova como essa, para enxergar que às vezes aparece questão de resolução rápida e fácil, mesmo que envolva cálculo. A última questão de química dessa prova. O enunciado da questão nos trouxe a fórmula estrutural a seguir é de um composto empregado em estudos de bioquímica e biotecnologia e tem a fórmula da substância. Esse composto é formado a partir da ligação química entre dois aminoácidos iguais que resulta na liberação de uma molécula de água. O nome da ligação formada entre os dois aminoácidos que originaram esse composto e a fórmula molecular do aminoácido são. Na primeira parte da questão a gente tem que visitar a biologia. Tem que lembrar que quando dois aminoácidos se juntam, entre eles formam uma ligação especial chamada ligação peptídica. Ela é uma ligação covalente que ganha o nome de ligação peptídica. Ela tá aqui, olha só. A ligação peptídica é a ligação da amida. Então eu vou verificar quantos carbonos tem aqui. Vamos olhar? Tem 2 carbonos. Então, nosso aminoácido tem 2 carbonos e todas as alternativas dizem 2 carbonos. Mas ligação peptídica, só algumas alternativas disseram. Vamos olhar, olha só. No nosso aminoácido, além de 2 carbonos, tem um átomo de nitrogênio. Esse outro nitrogênio é do outro aminoácido. Lembra que o texto me falou que são 2 aminoácidos iguais. Então, é um nitrogênio só. E aqui é a única alternativa que eu tenho. Ligação peptídica, 2 carbonos e um nitrogênio. Matamos a questão, temos o aminoácido. Mas agora eu vou confirmar os hidrogênios com vocês e até o oxigênio. Vem contar comigo, ó. Aqui tem 2 hidrogênios, 1, 2. Aqui, como são 2 ligações, tem mais 2 hidrogênios, 1, 2. Daí, aqui aonde acontece o corte, para a saída de uma molécula de água, quando eu junto 2 aminoácidos, essa estrutura tinha desse lado aqui um ácido carboxílico. Então, tinha um grupo OH. Por isso, antes de conectar aqui, o aminoácido tinha um grupo OH, era uma carboxila que eu tinha aqui, o que fecha os 2 átomos de oxigênio, como está indicado na alternativa, e ainda um hidrogênio para completar os 5 que estão indicados aqui. Para tornar um pouco mais claro, eu vou desenhar esse aminoácido de outra maneira. Vem olhar aqui. Esse pedaço que eu desenhei aqui de vermelho é o que eu circulei de vermelho. Tem um OH aqui, é ele que vai sair para formar a água desse grupo amina, ó. O nitrogênio, ele tem só um hidrogênio aqui, porque um hidrogênio serve para formar a água. Esse daqui é o aminoácido, o que confere gabarito à alternativa D. Pessoal, a gente encerra agora a prova da FAMERP de 2026. Foi uma prova muito tranquila. Acho que fazia tempo que eu não vi uma prova tão tranquila de química num vestibular tão importante como é o vestibular da FAMERP. Provas fáceis como essas são perigosas, porque faz você acreditar que foi muito bem, e foi mesmo, e só que seu concorrente também foi bem. Então, nessa prova, você tinha que 8, 9, 10 questões. Para quem está querendo ficar entre as primeiras posições, você tem que quase gabaritar essa prova. Eu fiquei muito feliz que muitos dos meus alunos começaram a me mandar mensagem depois da prova, que tinham gabaritado a prova, e isso é realmente muito bom. Mas agora essa prova passou e agora você tem que olhar para frente e aí entenda esta prova como algo para você estudar, para você revisar certos conteúdos, para se preparar para as próximas provas que estão por vir e que você vai enfrentar. E para resolver provas anteriores, conte comigo, se inscreva no canal. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!